Continuando o cenário político desta segunda, hoje nós estamos conversando com a Eliette Vieira, ela é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, diretora financeira, representante do sindicato aqui com a gente. Você pode mandar sua mensagem para ela ou para a gente aqui, falando sobre qualquer assunto que envolva a política, as eleições, as movimentações que você está vendo aí nas ruas. Carol, agora a gente já pode caminhar aqui, né, para o início de nossa entrevista. Durante este segundo bloco do cenário político, a gente fala de desistências na corrida eleitoral deste ano aqui em Mossoró. A gente tem informações de que a presidente da Câmara, que buscava a reeleição ao Legislativo moçoroense, desistiu. A gente comenta ainda neste segundo bloco. Vamos agora conversar com a Eliette sobre o bloco anterior, o que disseram aí os candidatos à Prefeitura de Mossoró sobre o funcionalismo público. Eliette, na sua visão, o que você diz aí sobre as falas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró sobre este tema? Boa noite, Vanúbio. Boa noite, Carol. Boa noite, telespectadores do cenário político. Então, eu fico muito feliz, né, que os candidatos estejam tão preocupados em dar qualidade ao servidor público. A gente sabe que em época de campanha, serviço público e servidor público é muito lembrado. Infelizmente, quando esses gestores eles assumem os seus mandatos, eles esquecem que prometeu dialogar e que prometeu dignificar e respeitar os direitos dos servidores. Fiquei assim encantada com as propostas e ficamos todos nós esperando que sejam de fato concretizadas. De início é isso que a gente quer dizer, propostas são boas. Se houver diálogo, se houver valorização, se houver respeito, então Mossoró pode sim ter uma nova realidade, porque infelizmente esses últimos anos não foram muito favoráveis a nós servidores públicos municipais de Mossoró. Em relação ao Dia do Servidor, próxima quarta-feira é o Dia do Servidor Público, existe motivo para se comemorar, Eliette? É aquela resposta de sempre. A comemoração nossa maior é a questão do nosso compromisso e do nosso serviço prestado com competência, com pontualidade, com assiduidade e eficiência. Mas isso tudo muito conquistado com uma dedicação e um esforço pessoal. Infelizmente, a gestão não nos permitiu ter como prestar melhores serviços à população moçoroense. Você observa que em 4 anos a gente teve apenas um reajuste, esse reajuste muito insignificante, 3,75, rebaixou pisos salariais tanto dos professores quanto do agente de endemia e do combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, e tem uma defasagem enorme nos planos de carreira dos servidores da saúde e também dos agentes administrativos e dos servidores gerais, de uma forma geral. Então, valorização não é algo que seja motivo que nos alegre. O que nos empolga é o bem servir à população. E aproveitando isso, já que a gente não tem muito o que comemorar, e o presente que a atual gestão deu foi tentar fragilizar, calar a voz do Sindicerp, quando tirou os descontos das mensalidades dos contra-cheques dos servidores, e agora eles se refiliaram, acreditam na força de defesa que o Sindicerp tem em defesa dos direitos dos servidores. Então houve uma refiliação e nós no dia 28 estaremos promovendo uma grande festa em homenagem ao servidor através do canal do assinante do TCM, pelo canal do YouTube do Sindicerp e pelo nosso Face. Terá a banda Alan Jones e terá também sorteios de diversos brindes. Então, aproveitando aí a oportunidade de convidar os servidores e a população moçoroense para se fazer presente, comemorando com o servidor de suas casas, mas fazendo uma bela festa. Vamos ver, a gente ia abrir um parênteses aqui para as notícias. Acaba de chegar aqui por meio da assessoria da candidatura de Cláudia Regina que um tiroteio
tiroteio em direção à movimentação de campanha, agora há pouco, de Cláudia Regina, no Abolição 4, encerrou a agenda desta segunda-feira. Essa informação acaba de chegar aqui por meio da assessoria da candidata Cláudia Regina. Segundo a assessoria, foram 8 tiros, a polícia foi acionada, mas a movimentação foi encerrada na hora, por determinação ali dos próprios candidatos que estavam na movimentação. Tem inclusive uma foto aqui daquele carrinho de campanha em que os candidatos desfilam, todo mundo abaixado. É uma pena que aconteça esse tipo de movimento, aí, esse tipo de ação numa movimentação que é uma movimentação democrática, uma movimentação eleitoral da democracia, que todo mundo tem direito aí de expor. Não sabemos a motivação, não se sabe ainda de onde veio. Vamos esperar amanhã, muito provavelmente, podemos trazer mais informações. E agora, Vanúvio, tem uma outra notícia, né, de movimentação também eleitoral, desistência de candidatura de Isabel Montenegro. Pois é, Carol, a candidata à reeleição, vereadora Isabel Montenegro, desistiu de disputar as eleições deste ano, em virtude, sim, de um indeferimento, né, na Justiça Eleitoral. Aqui, na primeira instância, a candidata à reeleição, vereadora Isabel Montenegro, desistiu de disputar as eleições deste ano. A candidata Isabel Montenegro, né, ela vinha passando por este processo na Justiça Eleitoral. Aqui houve o indeferimento do seu registro de candidatura. Este processo seguiu para a segunda instância, o TRE, em Natal. E aí, Carol, em virtude de algumas condenações da candidata, que envolve improbidade administrativa e corrupção passiva, ela foi inserida na lei da ficha limpa. Lá no Divulga Candicontas tem lá que ela não teve o registro deferido, né? E através do Divulga Cândido a gente viu lá que era por causa da lei da ficha limpa. Então, essa notícia já veio agora há pouco da sua desistência de disputar o pleito deste ano, mas o que a gente pôde apurar, inclusive junto à assessoria da candidata, é que ela vai colocar uma substituta, né? Vai ser a sua filha, Carmen Júlia, que adotará o nome Carmen Júlia de Isabel, nessa candidatura. Ela também é do MDB e aí se torna a substituta da candidatura de Isabel Montenegro à Câmara Municipal de Mossoró. Uma informação também é que o candidato Daniel Gomes, ex-vereador, que também estava na mesma situação que Isabel Montenegro, decidiu substituir a sua candidatura também. Ele lança agora o seu cunhado, Berclis Gomes, que é quem vai ser o candidato em lugar de Daniel Gomes. Vanúvio, hoje é o último dia, de acordo com a legislação eleitoral, para a substituição de candidaturas. Até 20 dias antes existe essa possibilidade da substituição. Não se sabe se tem a ver com esse parecer diretamente ou com o fim do prazo e uma leitura mais fria por parte dos candidatos, de não querer pagar para ver, levar essa candidatura adiante sem saber se haveria chances ou não de deferimento da candidatura ali na última instância. Ou as duas coisas, talvez o parecer já tenha dado o sinal de que, se o parecer da Procuradoria do Estado já foi pelo indeferimento, muito provavelmente a decisão da segunda instância seria pelo indeferimento e talvez lá em cima permanecesse na terceira instância no Tribunal Superior Eleitoral. Então, tá aí, 2 substituições. Outros candidatos que estão na mesma situação, Manuel Bezerra e, refresca minha memória, Cláudio Honor dos Santos, ainda não se tem informações se eles vão substituir candidaturas ou se vão querer levar à frente a campanha eleitoral mesmo sub júdice. Pois é, e seguindo sob júdice, existem as incertezas de, inclusive, os votos não serem computados. E aí, para tirar até mesmo esse peso, é que alguns candidatos tomam esta medida de
se buscar estes substitutos. A gente segue acompanhando. A MDBista Isabel Montenegro é um nome importante do partido aqui em Mossoró, liderança da sigla, tem ligação com grandes nomes do partido aqui no estado, como o próprio Garibaldi Alves Filho. Então, é realmente algo de a gente ficar observando aí como vai caminhar o MDB nas eleições deste ano, a partir da desistência, substituição aí da candidata, agora ex-candidata Isabel Montenegro. Exatamente, Vonulvo. Então, a gente vai vendo aí mais informações e trazendo para você. Eu avisei, a campanha está esquentando, Vonulvo. Toda hora aparece aí uma novidade. E daqui a pouco tem outra novidade que a gente vai trazer aqui, que é a pesquisa de Apodi. Pesquisa TCM, TS2, agora referente às intenções de voto do município de Apodi. Daqui a pouquinho, depois do cenário político. Você que é apodiense, fica aí esperando esses números que daqui a pouco a gente traz. E agora a gente continua com a Eliette Vieira, diretora financeira do Sindicerp, um sindicato dos servidores públicos municipais, que está aqui ligada com a gente. Eliette, qual é a demanda principal dos servidores públicos municipais de Mossoró em relação a expectativas para a próxima gestão? Então, temos várias demandas, né? Uma das principais é a questão do respeito aos planos de carreira, a valorização de fato dos servidores, que seja conversado com o Sindicerp, forma de fazer as atualizações salariais, mas há uma grande preocupação, principalmente, Vonulvo e Carol, a respeito do Previ. A gente tem aí a vida toda de contribuição para se aposentar com dignidade, mas nos preocupa o constante atraso dos repasses patronais e consequentes parcelamentos e reparcelamentos. Essa é uma das principais preocupações que os aposentados procuram, inclusive cobrando dos candidatos ora postos para assumirem o município de Mossoró a partir de janeiro de 21, porque é um silêncio total, não se fala na questão de que tratamento esses candidatos darão ao Previ. A prefeita, a atual prefeita, se reeleita, vai continuar atrasando e reparcelando os repasses patronais do Previ. A gente tem uma preocupação principalmente porque com o decreto de Bolsonaro, que suspendeu o repasse patronal de março de 2020 até dezembro de 2021, permitindo que a partir de janeiro esse déficit suspenso ele seja corrigido monetariamente e parcelado em 60 vezes, mas a Prefeitura de Mossoró aproveitou o momento e também suspendeu os parcelamentos que tinha anteriormente. Então, isso causa uma preocupação, porque a gente sabe que o Previ, para ter sustentabilidade financeira e garantir o pagamento em dia e a dignidade aos aposentados do município, ele precisa estar com esse dinheiro retornando para os investimentos do Previ. E, no mais, é essa questão, condição de trabalho, respeito, diálogo. A gente espera que o próximo gestor, a próxima gestora, abra, de fato, o diálogo com o Sindicerp, porque, por exemplo, o servidor soube que vai ter o pagamento no dia 31, agora através desse pronunciamento da candidata e atual prefeita Rosalba. Ela não faz esse diálogo, então a gente fica muito na incerteza. A gente tem uma preocupação enorme, que ela fez um decreto em que aqui é o costume que o servidor público ele receba o seu 13º no mês em que aniversaria. Então, desde abril que a gente não recebe, e aí tem essa questão. Será que, independente de reeleição ou não, a gente terá o nosso 13º no dia 31 de dezembro nos nossos bolsos? Então, as preocupações são imensuráveis, mas a gente está aqui na luta e vai sempre estar reivindicando que os direitos dos servidores sejam respeitados. Vamos então fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta com a Eliette Vieira, diretora financeira do Sindicerp, aqui no Cenário Político.